Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para juntos estudarmos a sua palavra. Estamos abordando um tema muito importante, um tema sobre Israel. Sim, há muitas pessoas que supervalorizam a nação de Israel, há muitas igrejas que vão se judaizando, querendo ser judeus, querendo comemorar as festas, querendo ser como a nação de Israel. E há aqueles que desprezam Israel, não querem saber nada de Israel. Qual o nosso posicionamento? Como devemos viver em relação a Israel? No programa de hoje abordaremos este tema: Israel abençoado para abençoar. Vamos ver o que isso significa. Vamos ver o que significa Israel sendo uma bênção para as nações da terra. Tenha o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo falando com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, queremos estudar um pouco mais sobre Israel. Então, vamos ver nesta série de programas por que Deus separou esta nação, para que Deus separou esta nação, que propósito Deus tem com esta nação para todas as nações da terra. Sabemos que quando Deus chamou Abrão, em Gênesis no capítulo 12, ele disse a Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou mostrar a você. De ti farei uma grande nação e tu serás uma bênção. Abençoarei em ti todas as famílias da terra. Este foi o chamado de Deus, este era o propósito do Senhor. Abrão, eu vou fazer de você e da sua descendência uma bênção para todas as famílias da terra. Deus é um Deus de família. Deus estabeleceu e criou e uniu a primeira família. De Adão e Eva vieram todos os seres humanos que há sobre a terra. Deus estabeleceu nações, culturas, Deus estabeleceu. E assim como ele chamou um homem, Abrão, mudou o nome dele para Abraão, que significa pai de muitas nações. E Abraão com sua esposa Sara tiveram um filho da promessa, Isaque. E Abraão passou para os seus descendentes a revelação do Deus Todo-Poderoso. Este era o propósito de Deus para ele, e levantar na descendência de Abraão uma descendência temente a Deus, que amasse ao Senhor e vivesse na sua presença. Uma nação de onde Deus levantaria o Salvador da humanidade, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Uma nação chamada santa, separada. Sua comida seria diferente, seu modo de vestir seria um modo de vestir dentro de certos padrões. A sua vida, a criação dos filhos, tudo aquilo que diz respeito ao homem, às suas escolhas, teria um norte, teria uma direção, teria um padrão em Deus e naquilo que ele ensinasse e passasse para os seus filhos. Este foi o propósito: levantar uma nação santa, para desta nação levantar e trazer a salvação para todos os homens. Vamos ver então o que a palavra de Deus nos diz, como que Israel foi abençoado. Vamos montar o cenário aqui. Israel está no deserto, está ali com milhares e milhares e milhares de tendas armadas. Cerca de 2 milhões de pessoas estão acampados no deserto. Hoje nós vemos os acampamentos dos refugiados e a gente fica com o coração apertadinho de pensar que eles não têm uma frutaria, um supermercado, a escola,
o banco, faltam tantas coisas para estes refugiados. Mas eles salvaram a sua vida. Eles estão fora da sua terra. Eles estão aguardando uma oportunidade de voltar, mas eles estão ali pela segurança das suas vidas. Mas no mínimo, do mínimo, do mínimo para a sua vida, para manter apenas a vida. Morando em tendas, em cabanas, em barracas, morando em tendas. Assim estava o povo de Israel quando saiu do Egito. Milhares e milhares de tendas. Não tinham a cisterna, não tinham o pé de laranja ou de limão ou a tamareira ao seu lado para colherem, não tinham tantos recursos das cidades, mas ali estavam como peregrinos e forasteiros, saindo do Egito e vindo para Canaã, vindo para a terra prometida. A terra, conforme Deus disse, era a terra que mana leite e mel. Mas esse povo estava vindo pelo deserto, eles iam atravessar o Rio Jordão e conquistar Canaã. Mas Canaã e aquelas nações que havia ali, aquelas terras eram habitadas. E veio temor sobre todo o povo, e a Bíblia nos diz que o rei de Moabe mandou chamar lá na Mesopotâmia, além do rio Eufrates, um homem chamado Balaão. Balaão era um profeta do Deus Altíssimo, do Criador dos céus e da terra. E Balaão tinha um currículo aprovado como profeta. Balaão, ele se intitulava o homem que vê de olhos abertos. Ele tinha visão aberta. E Balaão foi chamado para profetizar, amaldiçoando Israel, para que Israel não conseguisse entrar na terra prometida, para que Israel perdesse as batalhas, para que Israel fosse amaldiçoado, porque a palavra de Balaão era uma palavra aprovada, o que ele dizia, acontecia. E por 3 vezes o rei de Moabe levou Balaão em pontos estratégicos para ver o povo, para ver os acampamentos de Israel e amaldiçoar. Mas Balaão havia dito, olha, eu sou um profeta do Deus Altíssimo, eu só posso falar as palavras que ele puser na minha boca. O que ele não disser, eu não vou dizer. E claro, o povo de Israel era o povo de Deus. Deus iria colocar palavras de bênção nos lábios de Balaão. Vamos ver esta última palavra, o que Deus falou através de Balaão para a nação de Israel. Em Números capítulo 24, do versículo 1 ao 9. Primeiro, nós vamos ver, Balaão foi convocado para amaldiçoar a Israel. O texto diz, vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Aqui, Balaão está ali diante do rei de Moabe, Balaão está ali diante daquela nação de Israel acampada à sua frente. Balaão está podendo ver lá no meio do arraial de Israel o tabernáculo de Deus, aquela separação com cortinas brancas de linho, uma área mais ou menos do tamanho de um campo de futebol, de salão, e tendo ali o lugar santo dos santos, o lugar santo, santo dos santos, aquele átrio onde eram feitos os holocaustos, as ofertas. E Balaão, então, ele viu que Deus o havia usado 2 vezes para abençoar Israel. Cada vez que ele ia buscar o Senhor, ele pedia tantos cordeiros, tantas ofertas, ele buscava o Senhor através de sacrifícios. Animais degolados, animais cujo sangue era recolhido, animais que eram oferecidos em holocausto, mas agora ele já sentiu que Deus queria abençoar Israel. Então Balaão não foi atrás de agouros, não foi atrás de sacrifícios, mas
ele já chegou lá e já virou o seu rosto para o deserto. Ele já estava diante do povo e esperou que Deus pusesse nos seus lábios a sua palavra. Quando nós vamos caminhando com Deus, nós vamos adquirindo cada vez mais sensibilidade da presença, da vontade e da palavra do nosso Deus. Quanto mais caminhamos com Ele, nós vamos conhecendo Deus. E Ele diz na sua palavra, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais você pode conhecê-lo. Quanto mais tempo de oração, mais você quer orar. Quanto menos tempo, menos oramos. Balaão, ele já conhecia Deus. E ele sabia que Deus queria abençoar Israel. Então, Balaão agora não foi através de agouros, através de sacrifícios, mas ele foi direto ao Senhor e voltou o seu rosto para o deserto. O segundo ponto, diante da visão do povo de Deus, Balaão profetiza pelo Espírito Santo. O texto diz, levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Olha que coisa linda. O Espírito Santo veio sobre Balaão. Quando ele estava contemplando o povo, quando ele estava esperando a palavra, e diz que ele viu o povo acampado de acordo com as tribos. No centro do acampamento estava o tabernáculo. 3 tribos ao sul, 3 tribos ao norte, 3 tribos a leste, 3 tribos a oeste. E era sensível, era claro poder ver a divisão das tribos, porque cada tribo tinha um estandarte. Era aquela bandeira bem alta que marcava, delimitava onde a tribo estava acampada. Com estes estandartes, eles marchavam. Quando juntavam as suas trouxas, juntavam as suas tendas, desarmavam as tendas, então alguém, o líder, ia com aquele estandarte à frente de toda a sua tribo, para que os olhos de todos estivessem fitos naquele estandarte. Cada estandarte trazia uma bênção sobre a sua tribo. Então, quando Balaão olhou toda aquela multidão ali acampada, ele pôde ver os símbolos em cada estandarte, mostrando a bênção do Deus de Israel sobre cada tribo do seu povo. Você sabia que Deus olha para você, Ele olha para a sua igreja, Ele olha para nós individualmente e como família? Você sabia que Ele tem bênçãos para nós individualmente e como família? Sim, a igreja é formada de famílias. As nações são formadas por famílias. Famílias a quem Deus quer abençoar. Famílias. E aqui, quando Balaão viu e ele sabia que estava agradando a Deus, palavras de bênçãos, então veio sobre ele o Espírito Santo. As palavras que ele ia falar agora não eram palavras do seu coração, ou da sua mente, ou que o seu ouvido escutasse para falar. Mas as palavras vinham diretamente do Espírito Santo aos seus lábios. Palavras de bênção para Israel. Vamos ver então o que Deus disse. Terceiro ponto, profecia pelo que ele podia ver, a história de Israel e a presença de Deus com ele. O versículo diz, proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se. Então, Balaão está dizendo assim, olha, porém, que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Prostra-se, porém, de olhos abertos.
Ele então profere as palavras. Ele diz, olha, eu sou um homem que de olhos abertos eu posso ver o mundo espiritual. De olhos abertos eu posso ver os anjos, eu posso ver a bênção, eu posso ver Deus abençoando esta nação. E eu tenho uma visão do Todo-Poderoso e me prostro diante dele com os olhos abertos. E o que ele está vendo? Ele diz, que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Apesar de ser um povo em marcha, apesar de ser um povo peregrino, apesar de ser um povo que estava em viagem, uma longa viagem, que eles não sabiam quanto tempo duraria. No início não sabiam, depois Deus estabeleceu 40 anos. Puxa vida, uma viagem que dura uma semana é longa. Uma viagem que dura um mês, que dura um ano, é longa. Agora, uma viagem que dura 40 anos. 40 anos abrindo mala, fechando mala. 40 anos armando tendas, desarmando tendas. 40 anos caminhando de dia, armando tendas à noite. 40 anos seguindo a direção do Senhor, seguindo a nuvem, a coluna de nuvem que estava sobre a nação de Israel, que se tornava numa coluna de fogo à noite. E de dia era aquele todo que cobria todo o arraial de Deus. Sim, o povo caminhava segundo a vontade de Deus, mas estavam em viagem. Eram peregrinos, eram forasteiros, não estavam em casa, não estavam na sua terra, eram peregrinos. Ah, quantas pessoas reclamam pelos momentos difíceis da vida. Quantas pessoas reclamam por precisar viajar, por precisar não ter conforto, por precisar ter uma vida de missionário, por precisar dormir em tendas, não dormir numa cama confortável, não comer a melhor comida, mas aquilo que tem, dormir como pode. Sim, assim estava o povo de Israel. Mas eles estavam debaixo da proteção do Senhor. E Balaão olha para o povo e diz, que boas são as tuas tendas. Olha, não importa como esteja a nossa vida, não importa se estamos vivendo um momento de lutas, um momento de dificuldade, um momento de bonança, um momento de prosperidade ou um momento de escassez. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Que boas são as tuas moradas, ó Israel. Quando nós olhamos a nossa condição e somos tentados a reclamar alguma coisa, devemos pensar naqueles que têm menos ainda do que nós e que são milhares de milhões que têm menos do que você tem. É isso aí, tem menos. Então tudo fica bom quando nós percebemos que estamos bem. Que boas são as tuas tendas, mesmo que você ainda não esteja na terra prometida, ó Israel, mesmo que você esteja disperso pelas nações da terra, ó Israel, mesmo que você esteja sofrendo perseguição e lutas e guerras, ó Israel, que boas são as tuas moradas, que boas são as tuas tendas. Enxergue você também coisas boas em todos os momentos da vida, porque tudo fica mais fácil quando nós sabemos agradecer, quando nós sabemos valorizar o que Deus nos dá. Tudo fica mais fácil, tudo fica melhor. Aprendemos isto nesta palavra de Balaão. Continuando, ponto 4 diz, a prosperidade de Israel. E diz o versículo, como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Olha como Deus via Israel. Deus via Israel como vales que se estendem. Montanhas, montanhas e os vales.
Ah, como isso é tão lindo! Estive neste final de semana ali no Rio de Janeiro, na Grande Rio, em Nova Iguaçu, e eu me maravilho com a topografia do Rio de Janeiro. As montanhas maravilhosas, aqueles montes lindos, aquelas pedreiras, né? A Urca, onde está o Corcovado, aquelas montanhas reservas e os vales. A cidade se estende no vale. No vale é plano, no vale pode andar de bicicleta, no vale você pode fazer as suas caminhadas, no vale é tudo mais tranquilo, o vale é fértil, porque a fertilidade da montanha escoa para o vale. Aqui a palavra de Deus está dizendo, Israel, você se estende como o vale. A bênção vem, a bênção flui da montanha, a bênção escoa e o vale é fértil, porque está entre montanhas, mas é um vale, como os jardins à beira dos rios. Perto dos rios, todas as plantas são bonitas, são viçosas, como um jardim à beira dos rios. Assim era Israel. Florescente, bonito, colorido, alegre, vibrante. Assim nós vemos a dança hebraica, as canções, assim nós vemos as festas, assim nós vemos a alegria, como jardins à margem dos rios, à beira dos rios. Assim Deus via o seu povo. Assim Israel era no meio das nações e continua sendo como um jardim. Como árvores de sândalo. O sândalo é perfumado. Alguém disse que seja como o sândalo que perfuma o machado que corta o seu tronco. Libera perfume, um perfume suave, um perfume gostoso. Israel era comparado com o sândalo perfumado. E comparado como os cedros junto às águas. Como o sândalo que o Senhor plantou. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Vemos como Deus vê. Como será que Deus vê você? Como uma árvore plantada junto às águas, que dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto você faz prospera? Assim é o justo. Assim Deus quer nos ver, como árvores, como jardim, junto aos rios. Prosseguindo, no ponto 6, vemos a história do povo e a vitória sobre os inimigos ao redor. O texto diz, Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Olha, Deus tirou do Egito seu povo, cujas forças são como as forças do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Isso aconteceu na história de Israel. Israel foi usado por Deus trazendo juízo para muitas nações ao redor. Muitas nações que lutaram com Israel, ele prevaleceu. Isto até os nossos dias. Vemos a guerra do Hamas, vemos a intifada das facas, vemos Israel, a luta tentando se proteger da Síria, do Líbano, da Jordânia, do Egito, da Arábia Saudita. Nós vemos Israel como Davi e o gigante Golias, mas Deus dando vitória. Ponto 7, fala da segurança de Israel diante das nações. E o texto nos diz, este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa, quem o despertará? Isto significa a segurança, a tranquilidade, sabendo que Deus está no seu trono e que Deus é fiel ao seu povo. Que Deus em momento algum abandona Israel, mas a todo tempo está com seus olhos postos sobre a sua nação. O ponto 8 diz, Israel e as nações da terra, benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem.
Jeremias está repetindo a mesma palavra que Deus deu a Abraão em Gênesis capítulo 12. Os que te abençoarem serão abençoados. Aqueles que acrescentarem bênção sobre ti, Israel, a bênção voltará para eles, encherá os seus corações, a bênção da prosperidade, a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da presença de Deus, a bênção do entendimento da vontade de Deus, a bênção do cumprimento das profecias bíblicas. Benditos os que te abençoarem. Israel foi abençoado por Balaão, para abençoar, para ser uma bênção para todas as nações da terra. Quando Balaão acabou de profetizar, o rei Balaque ficou muito bravo. Ele disse: eu não te chamei para abençoar, eu te chamei para amaldiçoar. Ele disse: olha, eu tinha de falar o que Deus colocasse nos meus lábios. E o que está abençoado, abençoado está. Israel foi abençoado. E nós, brasileiros, e nós, gentios de qualquer outra nação, o que temos de fazer em relação a Israel é abençoar. Abençoados os que abençoam Israel. Abençoadas as nações por onde Israel passou. Israel deixou bênção, deixou bênção. Vamos abençoar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível. Se ajoelhe, ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te agradeço por Tua palavra, que nos mostra o Teu grande amor por Israel, nos mostra o Teu grande amor por nós. E, Senhor, nesta hora, eu me entrego para ser nas Tuas mãos aquilo que Tu queres, para ser um Gideão, para ser um atalaia, para ser um intercessor, para ser um adorador, para ser uma bênção em Tuas mãos. Eis-me aqui, usa-me com Teu poder para a Tua glória. Lava o meu coração de toda impureza, de todo pecado e dá-me a certeza da salvação. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.